Então, estamos aqui numa conversa com Fernanda Tomás e estou muito honrada de estar aqui fazendo essa entrevista. E aí vou começar pedindo para a Fernanda se apresentar, como é que ela se apresenta para as câmeras. Então, eu acho que a primeira coisa que eu podia apresentar, já que estou fazendo a entrevista pela Marta Abreu, é que eu fui aluna da Marta Abreu. É verdade. Primeira coisa, né? É. Mas eu sou Fernanda Tomás, como a Marta Abreu já me apresentou. Sou historiadora, sou professora de História da África, trabalho com História de Moçambique, né? Tem um tempo que trabalho com História de Moçambique e atualmente eu estou trabalhando no Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, uma coordenação, que é a Coordenação Geral da Memória e Verdade da Escravidão. Mas, para além disso, também eu acho que a definição, mas a apresentação mais importante seria que eu sou uma mulher negra, oriunda da Baixada Fluminense, de uma família de operário e que, enfim, eu fiz graduação, mestrado, doutorado no momento em que no Brasil tinha políticas públicas que possibilitavam pessoas de classe popular baixa alcançar, por exemplo, chegar ao doutorado, né? Num país como o nosso. Ai, ótimo. Que é exatamente, vamos conversar primeiro um pouco sobre isso. Como é que você conseguiu, né, chegar onde você chegou, como professora universitária, doutora. Mas antes de você logo chegar lá, como é que foi as primeiras etapas da vida escolar? Porque você sabe, né, que a maior parte da população brasileira não termina o ensino médio, né? E aí, como é que foi para você, que vem das classes populares, essa trajetória até a faculdade? Então, eu acho que eu venho de uma família, acho não, né? Eu venho de uma família com poucos recursos, né? Mas que estudar era importante. Então, meus pais tinham até a quarta série. Depois que eu entrei, eu estava na pós-graduação, que minha mãe terminou, né, o ensino médio, fez o primeiro, né? Enfim, ensinou a escola básica, terminou a escola básica, fez ensino médio. Mas meu pai tinha até a quarta série, quinta série, na época que, enfim, né, que eu era estudante da rede básica de ensino. Eu estudei praticamente minha vida inteira na escola pública, só no ensino médio, né, que naquela época era segundo grau, que eu estudei numa escola particular, enfim. Mas meu pai, ele era o filho mais velho de uma sequência de 8 filhos da minha avó, né? E ele era o mais velho, então ele teve que trabalhar muito cedo, com 13, 14 anos, para ajudar os pais, né, a manter os filhos, assim, né. Então ele trabalhou muito cedo, começou a trabalhar como cobrador de ônibus, e ele sempre quis estudar na melhor escola que tinha em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, só que ele não tinha condições. Então ele via as crianças, as pessoas estudando, ele queria estudar ali. Então eu acho que isso ficou muito marcado para ele, né, porque dentro da relação familiar, né, com os meus pais, minha mãe também valorizava a educação, mesmo sem recurso, eles achavam que era importante. Minha mãe, ela era muito dura, então ela dizia, olha, a gente trabalha para manter a casa, vocês têm obrigação de estudar. Eu não admito que vocês fiquem reprovados, que vocês fiquem em recuperação. Então, isso foi muito forte para a gente, para mim e para minhas irmãs, né? Porque assim, a gente sabia que o que a gente tinha que fazer era estudar. E eu tinha uma criança que era muito hiperativa, né? Eu tinha umas questões, porque eu tinha disritmia cerebral, tinha convulsão e tal. E eu era uma criança muito hiperativa, eu tomava vários tipos de calmantes, tomava gadernal. E minha mãe descobriu isso com 1 ano e meio de idade, porque ela viu que eu tinha um comportamento, a forma de me movimentar era extremamente agitada. E eu comecei acompanhamento médico. E uma das coisas que nesse acompanhamento médico, que o médico demarcava, é que eu tinha uma facilidade de aprender coisas, né? De aprender mesmo. Então, assim, eu tinha várias questões que tinham cuidado, que a mãe teria que ter, né? Segundo o médico, se a mãe me descobrisse muito nova, eu teria sequelas e seria dependente, enfim. Então, eu tive acompanhamento a minha infância inteira, mas eu tinha uma facilidade de aprender. Então, eu aprendia muito, aprendi a ler sozinha. Minha mãe conta que quando ela estava andando na rua, estava escrito um letreiro, assim, deputado. E minha mãe começou a chorar. Ela falou, como é que essa menina... Eu acho que eu tinha 4 anos, ou 3 anos, sei lá, 4 anos, 4 anos. E ela começou a chorar, assim, como é que essa criança leu isso, entendeu? E aí, assim, na escola, sabe? Tinha uma escolinha de bairro, que eu era sempre a aluna que tinha um destaque da escola, entendeu? Então, isso para minha mãe, e acabou sendo criada uma mentalidade da minha família de que eu era a criança inteligente. Eu lembro com 7 anos de idade, minha mãe falando que
eu sozinha falava, gente, a única coisa boa que eu tenho é que eu sou inteligente. Eu com 7 anos, porque minha mãe reclamava, né? Eu era muito levada, muito agitada, eu fugia de casa, eu batia nos meninos por conta da hiperatividade. E minhas irmãs sempre foram muito quietinhas, né? Eu sou a irmã do meio. Então, a mais velha era quietinha e a mais nova também. Então, eu era sobressaía nesse sentido. Mas eu achava assim, a única coisa que eu tenho é inteligência. Mas aí, o que eu quero dizer com isso? Foi criada uma mentalidade na minha família, não só nuclear, na família mais extensa, de que eu era uma criança inteligente. Claro que depois isso foi normalizando, que eu era que me destacava, com o tempo eu virei uma criança normal, né? Até porque depois eu fui liberada do tratamento e parece que as coisas foram, eu virei uma criança normal. Mas a minha família me via como inteligente. Então tinha um estímulo para mim, assim, né? Minhas irmãs para estudar, comigo para estudar, mas tinha uma coisa diferente comigo, dizer assim, sabe aquela coisa de você empoderar? Falar para a pessoa o que ela é e ela vai acreditar que é isso? Então isso eu levei minha infância inteira achando que eu era uma criança inteligente. De fato, adolescência também. Mas o meu grande impacto... Aí eu sempre gostei de estudar, porque era a coisa que eu tinha, era o capital que eu tinha ali, né? E aí, quando eu entrei na universidade, para mim foi o grande problema. Porque eu vim de uma educação muito baixa, muito ruim, né? A maior parte da minha vida na escola pública. Escrevia mal, não tinha acesso à leitura e acesso à vida cultural também. Tipo assim, meus colegas iam ao teatro, iam visitavam bibliotecas. Eu morava na Baixada Fluminense, né? Com pouco acesso a determinadas culturas, né? Assim, hábitos culturais, enfim, né? Mas meus pais não tinham aquelas possibilidades e também a formação, né? E quando eu estou na universidade, me deparei, porque eu não tinha certas leituras, escrevia mal. Então, e aí, fui fazer o curso de História na UF, né? Porque tinha todo um status, né? De ser considerado o melhor ou um dos melhores do Brasil. Então, vinha gente de fora, tinha gente que tinha dinheiro, que na verdade estudaram em boas escolas a vida inteira. E aí, para mim, foi um grande impacto, assim. Na verdade, aí que eu acho que... Eu não entrei em depressão, mas onde a minha autoestima foi para algum lugar que... Porque era o único capital que eu tinha, a sensação que eu tinha. Não era o capital que eu tinha, né? A vida inteira, você era uma criança. E chega ali e você fala, cara, não é nem que eu não dou conta, né? Eu tinha que superar coisas. E aí, por ser uma mulher negra, uma menina negra, saí da Baixada Fluminense, porque eu saí de Nova Iguaçu, fui morar em Niterói. E sala de aula, a maior parte da sala de aula era a única mulher negra, menina negra. Isso aqui é 2001, entende? Até o debate racial. Eu não tinha um debate racial e não tinha um grande debate racial, não tinha um debate racial. É diferente dos nossos alunos, uma década depois, dos meus alunos depois, né? Então, assim, e aí foi onde eu acho que bateu. Síndrome do impostor, sabe? Mexeu com a minha autoestima. Foi aonde de fato eu me senti enquanto uma mulher negra. Porque o racismo esbarrava comigo, o racismo era muito claro para mim. Mas na universidade eu consegui perceber essa intersecção do que é ser uma mulher negra. Porque não é ser uma mulher do que ser uma pessoa negra, é do que ser uma mulher negra, né? E aí isso envolve no Brasil, raça e classe estão junto, então mulher negra de classe baixa também, e vem da periferia também. Então me deparei muito isso, mexeu muito comigo, né? O curso inteiro, eu acho, foi onde isso gerou vários gatilhos, isso foi... Para mim, emocionalmente, psicologicamente, foi meio traumático o curso de História, entendeu? Foi meio traumático. Eu não tinha referência. Eu não tinha um professor negro, por exemplo, sabe? Entende? Esse professor negro que eu tive foi Eliseu Salmoni, que nem era professor, né? Tinha também a Yolanda, professora Yolanda de Oliveira, mas era na educação, que foi, na verdade, eu acho que o caminho para eu começar a ter uma concepção racial. Mas, de certa forma, a universidade me esgaçou, assim. Quanto a essa identidade de gênero e raça, para mim, foi muito cruel. Parece que fui jogada no campo dos leões, assim, né? E eu tive que me virar sozinha, me virar para estudar, para superar as deficiências, mas também da própria sociabilidade. Como é que você se virou? Como é que você conseguiu? Não sei, Marta, não sei. Porque, assim, eu tive momentos que eu sabia que eu ia entrar eu ia entrar em depressão, sabe? Porque a sensação que eu tinha é que eu precisava de uma terapia, autoestima muito baixa, entendeu? Só que é isso, né? Meus pais me criaram com muita força, então eu acreditava que eu tinha que fazer. Então, acho que foi um caminho, né? Que foi o PENESB, né? Que era o Programa de Educação para os Negros da Sociedade Brasileira. Como é que você chegou no E que a Hebe... Na verdade, o PENESB eu cheguei porque teve a professora Yolanda, que era coordenadora do PENESB, do programa. Ela tinha um financiamento da Fundação Ford e ela tinha um projeto na verdade, que era a ver com a ação afirmativa, de custear
oferecer bolsas para estudante negro, 20 estudantes negros, era experimental, foi uma turma experimental. E eram 20 estudantes negros de várias áreas, eu era a única da história, e para oferecer bolsa, e esse mesmo estudante estaria fazendo pesquisa, teria cursos de português, nananã, essas coisas assim. E aí, quem estava vinculado na história com o PENESB era a Hebe. Foi quando eu conheci a Hebe também, entendeu? Eu acho que foi um caminho para eu começar a entender algumas coisas e também buscar superar, buscar ter uma sociabilidade acadêmica, também de ter um suporte também, porque também não é simples, né? E aí, com o PENESB também foi criado um grupo, esse grupo de estudantes, 20 estudantes, que a gente é bem amigo. Tem um dos meus melhores amigos, ele é defensor público lá em Rondônia. E ele era o único do direito, então a gente se aproximou, a gente ficou muito amigo. Tem outro amigo meu que é assistente social no município de São Paulo, que a gente era muito amigo desse projeto, do programa. Então, o PENESB foi um lugar para mim onde eu comecei a ter alguma consciência racial e me entender nesse lugar, sabe? Embora o debate, ainda mais na história, era muito, muito raso, a gente tinha dificuldade de falar, porque era muito mimimi, até pelo movimento estudantil, não era bem visto, obviamente, né? Mas o PENESB foi onde comecei a olhar para mim, então, assim, me dava um respiro, né? E aí, com a Hebe, foi um diálogo com a Hebe que eu comecei a pesquisar, inclusive pesquisar a memória da escravidão, né? Que foi a comunidade de São José da Serra, quando a gente fez o vídeo, né? Então, assim, aí com a Hebe, então, foi onde, no curso de História, eu acho que foi um dos grandes suportes que eu tive, assim, né? Essa trajetória com a Hebe. Aí chegou a Elisa Somoni, né, que era professor do Benin, para dar o curso Relâmpago, junto com o diálogo com a Marisa Soares, enfim. E aí fazer um curso Relâmpago, foi um curso, né, de quase um ano, sobre História da África. E aí foi que eu me apaixonei. Eu falei que era História da África. No ano seguinte, Marcelo Bittencourt entra. E eu acho que foi meu grande suporte, assim, eu acho que dos dois, né? E também o que eles proporcionaram, né? Que aí eu diálogo exatamente com você, e com o projeto que a Hebe tinha, e com o Marcelo, com a História da África. Eu fui ver que eu tinha opções, e opções que faziam sentido para mim, politicamente. Que eu podia estudar qualquer outra coisa. Quando eu entrei no curso de História, eu pensei, vou estudar ditadura militar. Podia estudar várias outras questões, inclusive me identificar. Mas eu acho que fez muito sentido para mim, assim, passar por esse processo da memória, né? Ir para a África, né? E onde eu acho que isso para mim foi muito fortalecedor. Mas mesmo assim, eu olho para o curso de História, eu acho que o curso de História para mim foi muito traumático por isso. Eu acho o crivo do racismo, do sexismo, desde a minha origem, mas também como as pessoas me viam. Porque eu tinha muitos colegas na universidade em que eu tinha certeza que as pessoas não acreditavam que eu poderia chegar onde eu estou. Eu vejo hoje, na verdade. Às vezes eu até me emociono quando eu encontro as pessoas que falam, uau, mas aquelas mesmas pessoas que não acreditavam, sabe? Não, e nem eu acreditava, sabe? E assim, eu via, por exemplo, até as coisas para fazer, final de semana, meus colegas faziam várias coisas juntos, as pessoas não me convidavam para fazer coisas juntos, porque já olhavam para mim naquele sentido de, enfim, sabe? Ela não vai poder ir, eu não quero andar com ela, enfim, não é interessante, não. E não é só interessante porque eu tenho um meio de troca, é por conta do racismo mesmo, sabe? Entende? Então, assim, eu me vi, assim, hoje, eu lembro quando comecei a dar aula, eu vi a sociabilidade dos meus alunos, eu vejo hoje também, pessoas têm grupos da época da universidade, as minhas relações são muito pontuais, e olha que eu sou uma pessoa que onde eu chego eu faço amizade, tenho relações, só que da época da graduação, eu acho que eu tive, algumas pessoas da época da graduação, eu refiz hoje, porque hoje as pessoas têm outra consciência racial. Hoje eu cheguei num nível de formação e que muitas pessoas admiram, sabe? E que às vezes, se bobear, aquelas pessoas achavam que elas estariam, não eu, entendeu? E elas me admiram, então elas querem se aproximar de mim, que naquela época eu duvido, sabe? Porque eu me via muito pelo escanteio. Então, onde eu fazia, minhas relações, a maior parte eram em outros cursos, porque tinham pessoas com as mesmas experiências e origem do que eu. Então, como é importante não estar só, né? Exatamente. Encontrar essa rede dentro da universidade, na sobrevivência contra o racismo. Exatamente. É impressionante esse teu depoimento, que foi a relação com outros alunos negros que te deu esse suporte, essa confiança, né? Exatamente. E por que você foi fazer História? Então, eu fiz fazer História. Eu, na verdade, eu saí do ensino médio, fui fazer um pré-vestibular, que era um vestibular comunitário.
na época do Frei Davi, né? Era PVNC, Pré-Vestibular para Negros e Carentes, que era em Nova Iguaçu, numa igreja. E a gente tinha aula, assim, de algumas disciplinas. Outras não tinha, tipo física não tinha, biologia não tinha. E aí, o que a gente fazia? E eram todos voluntários, né? Que eram estudantes universitários que davam curso pra gente. A gente montou um grupo de estudantes do pré-vestibular e a gente se reunia para tentar estudar o que mais disciplinas que não tinham, entendeu? Então, a gente um ajudava o outro, quem tinha menos dificuldade, quem tinha mais na outra, a gente conseguiu. E eu passei de primeira, assim, só que eu queria fazer serviço social. Eu acho que serviço social era o curso mais político para mim, que eu podia subir, sei lá, numa comunidade, que eu podia falar o que eu quisesse. Eu acreditava que aquela coisa da consciência política nas pessoas, que eu ia possibilitar que eu só tivesse uma consciência política e tal. Aí, quando eu entrei no curso, eu vi que era outra coisa, sabe? Que acaba a ciência social ficando muito refém ou do Estado, ou da empresa, entende? E tem toda uma relação do conflito de classe, e na verdade, mas ele é empregado de alguém, que acaba, enfim, beneficiando alguém. E aí eu comecei a desanimar, foi onde eu pensei, eu falei, cara, eu fiz 2 semestres. Eu não quero ficar aqui, porque eu não posso perder esse meu tempo aqui. Porque, Marta, eu me sustento desde os 19 anos, né? Que quando eu passei para a universidade, eu fui morar, saí de Nova Iguaçu, fui morar em Niterói, e eu tinha guardado dinheiro 6 meses antes, guardei dinheiro trabalhando numa casa de ração, 6 meses, eu tinha sido aprovada, né, para entrar no medicina, guardei, aí fui morar em Niterói, eu me sustentei, aí quando eu consegui aí eu consegui um trabalho de telemarketing, trabalhei com telemarketing, aí consegui essa bolsa do PNR, só que era muito pouquinho, então telemarketing, a bolsa. Depois começou a ficar muito apertado e eu consegui uma bolsa do CNPq com a Hebe, isso. E aí foi quando eu larguei o trabalho para me dedicar somente à história, né? Somente o curso da história. Mas voltando, na época eu estava fazendo serviço social, eu estava me sustentando, trabalhando como telemarketing, né? E aí eu pensei, já que eu não estou satisfeita, eu vim morar aqui em Niterói, eu quero isso para mim, eu quero estudar, eu acho que isso é o único caminho para eu ter uma ascensão social, enfim, né? Porque eu tinha uma experiência muito ruim, vou falar daqui a pouco, que eu não queria ter na minha vida, assim. E aí foi quando eu falei, eu acho que eu quero trabalhar falando para as pessoas. Aí eu falei, eu vou fazer história. Porque eu pensei história e geografia, só que geografia tinha geografia física e tal, que eu falei, não vou gostar. Então, história é onde eu tenho espaço na sala de aula, em que eu posso falar o que eu quero, que as pessoas podem sair dali com outra concepção de mundo. Porque, assim, o que mais me motivou, Marta, é que meu pai era operário, trabalhava na canetas compacto, né? E minha mãe sempre trabalhou em várias outras coisas, sempre foi muito autônoma. E teve um período que eles tinham uma loja, mas a gente vivia muito sacrifício, sabe? Acabava usando o salário do meu pai se aposentou muito jovem, mas para bancar a loja e tal. E teve período no finalzinho da loja, que eu ia com a minha mãe para as feiras de Itaipava. Não sei se você lembra aquelas feiras, enfim. E eu cansei da gente chegar na Vila São João, ter acabado de ter tiroteio, a gente voltar para casa, não botar... Ou então a gente botar barraca, mas às vezes a gente ia para festa, tipo lá, Saquarema, tinha as festas. Quem botava as coisas da loja, que eram os brinquedos, a loja de brinquedos e tal. E aí minha mãe... E eu vi os jovens, eu tinha 14 anos, eu vi jovens curtindo as festas, eu trabalhando, assim. E eu falava para mim, eu não quero isso para mim, sabe assim? Eu vou estudar, e meus pais incentivavam, óbvio, né? Eu vou estudar porque eu não quero passar noites vendendo coisas, sabe? Eu quero poder usufruir disso. Então isso para mim era uma coisa muito clara para mim, que eu não queria passar por aquilo, entendeu? E eu achava que o caminho disso eram os estudos, e meus pais diziam isso para mim, sabe? O caminho para isso. Então foi muito forte isso. Isso foi a força também, um pouco da potência, um pouco do combustível para eu estudar, enfrentar todo o racismo. Era difícil, viu? Minha mãe dizia para mim, na época do curso de História, ela dizia assim, minha filha, você era muito mais alegre. Você acredita nisso? Minha mãe sempre me incentivou a estudar. Ela sempre dizia isso. Minha filha, você era muito mais alegre antes de entrar no curso de História. Nossa, e era o ponto mais alto da... Entende? Minha mãe super orgulhosa, mas isso mexia com ela. Assim, porque ela me via realmente, porque estava me achando, me sentindo nada naquele curso ali. Mas mesmo assim eu achava que eu tinha que fazer. É muito doido. E você não desistiu? Não. E hoje, quando eu olho para trás, assim, fiz graduação, mestrado, doutorado, e superei muita coisa no pós também, né? Enfim. Uma força interna, né, Fernanda? Era isso, era isso. Entendeu? Que te fazia seguir. Não sei o que era, assim, eu fui casada por 13 anos, né? Então, meu companheiro, quando eu fui para Bahia, na época do mestrado, a gente se conheceu, a gente foi morar junto durante muito tempo.
terminei o mestrado, o doutorado, a gente juntos, passei no concurso também de juntos. E a gente se separou um dia, a gente se reencontrou, depois ele falou pra mim assim, Fernanda, você é uma das pessoas que eu conheço que mesmo mal, mesmo em cacos, você continua andando, assim. Porque ele me viu em várias situações por conta Das dificuldades. do mundo acadêmico. Entendeu? E antes de entrar para a universidade, como é que era essa vivência do racismo? Na tua família, na tua escola? Enfim. Você tinha alguma discussão, tinha alguma percepção disso? Então, na verdade, assim, meus pais sempre demarcaram o lugar racial nosso, sabe? Somos pessoas negras, com certas dificuldades e tal, mas eles não tinham essa consciência racial. Mas o racismo era muito claro, minha família, todo mundo é sociedade racista em si, né? Na escola, muito comum, muito obviamente, enquanto a menina adolescente, a negra no Brasil, aquela menina que é preterida, que os meninos menos querem estar junto. Quando saía a lista das meninas mais bonitas, a gente ficava muito tensa, porque a gente sempre estava na ponta da lista. A gente estava na frente da lista quando eram as meninas mais feias, né? Então, assim, isso tudo a escola proporcionava pra gente, entendeu? Aquelas brincadeiras, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Então, tudo isso era uma experiência. Eu acho que onde eu comecei a ter uma consciência um pouco mais crítica foi no pré-vestibular, de fato, entendeu? Foi no pré-vestibular, e aí no pré-vestibular a gente tinha, às vezes, tinha um diálogo com alguns grupos sociais, movimento social, a gente tinha um trabalho que a gente fazia no mutirão, nas comunidades, porque aí eu comecei a querer fazer serviço social, né, numa comunidade, que a gente, enfim, fez um trabalho, teatro com grupos infantis, que eu achava, não, eu acho que é esse caminho. Só que aí eu comecei a me perceber um pouco como mulher negra, só que mesmo assim, eu acho que não foi a porrada maior foi na universidade. Porque ainda assim eu convivia com a maior parte das pessoas negras no espaço onde eu estava. Na universidade, não. E tinha uma relação de raça e classe, entendeu? E gênero também, né? Entende? Que era muito forte, que as pessoas não queriam saber. Então, era em todos os aspectos. Desde sociabilidade, desde o próprio conhecimento, a formação. A universidade é um lugar muito elitista, muito duro, né? Então, assim, ali para mim foi o grande... E é isso, o PENESB, enquanto espaço político, ele foi muito importante pela consciência, pelas discussões. A gente formou grupos, começou a pensar a questão racial, discutir a questão racial. Então, o PENESB foi um lugar para mim de espaço de maior abertura para eu me perceber. Mesmo. E formação, entendeu? Então, depois do doutorado, conta um pouco o que você fez e o que você está fazendo hoje dentro das políticas do governo. Então, o doutorado, né? Fiz o doutorado, também foi traumático, né? Assim, foi muito difícil mesmo, porque por conta dessa... Eu acho que a sociabilidade foi uma coisa, mas também depois eu superar minha deficiência, óbvio, né? E os gatilhos que foram criados na graduação eu levei por toda a minha pós. Só que ainda assim eu não parei, né? Eu fiz graduação, quando eu estava terminando a graduação, no último período eu já tinha passado o mestrado. Aí quando eu estava tendo o mestrado, eu tinha passado o doutorado. Então foi um negócio assim. Então, pós-doutorado foi um negócio bem... enfim, né? Foi um período, né? Mas, enfim, logo no ano seguinte eu passei no concurso para o UFJF. Né? O bom é que o doutorado, eu também tive outras experiências. Fiquei em Moçambique, fiquei 2 anos viajando entre Moçambique e Portugal. Então me deu outras experiências, outro lugar também. Foi muito importante isso, né? Outras culturas, enfim. Mas terminei em 2012 o doutorado. E isso tem uma questão importante também, para eu falar sobre isso. E aí, 2013, passei no concurso para o UFJF e foi bom, porque eu cheguei lá e eu falei, cara, eu quero fazer diferente para que outras mulheres não passem pelo que eu passo, ou que tenha portas abertas. E foi aí que eu comecei a pensar no meu papel político enquanto professora. Político enquanto um agente social ali, entendeu? Que o espaço da academia pode ser um espaço de militância também, porque a militância está em todas as nossas ações. Ela pode ser de forma organizada, enquanto sociedade civil, enfim, mas ela não sai da gente, ela vai estar em todos os lugares. Então, ali que eu comecei a pensar em várias ações, pensar o meu trabalho que precisava ser para além da universidade em si. Só que teve uma coisa que eu não superei, que foi a tese, por exemplo. Eu fiquei 10 anos sem olhar para a minha tese. 10 anos, assim. Quando explodiu a pandemia, 10 não, quase 10, né? 8 anos. Quando explodiu a pandemia, eu terminei em 2012. Eu não olhava, achava que era um negócio horrível. As pessoas falavam,
nossa, trabalho lindo. Ah, estou discutindo isso no curso de pós que eu estou dando, que não sei o que lá. Tem gente que se assustava, você não publicou. O meu orientador falava, Fernanda, você precisa publicar. Então eu achava que eu tinha que quase que refazer o trabalho. Mas eu não consegui ler ela inteira, nunca mais. Eu só publiquei artigos. Aí quando chegou a pandemia, eu tinha tido até proposta para aplicar, enfim. Aí quando chegou a pandemia, eu falei, eu vou ler. Marta, foi ali onde caiu uma ficha, assim, para mim, que o quanto a gente vira um produto desse racismo, do sexismo, sabe? Porque, e quanto a gente se automutila também. Aquela coisa do Fanon, né? Uma coisa vem de fora, daquela psicopatologia do ser, né? Outra coisa, eu acho que o maior perigo do racismo é quando a gente incorpora contra a gente mesmo, nós pessoas negras. Porque aí vira uma violência interna contra a gente. Essa é a maior crueldade também, eu acho que o ápice como se fala? Do vencimento não, do sucesso do racismo, entendeu? Que é quando você se autodestrói, que é isso, ele faz isso, né? E aí quando eu comecei a ler a tese, eu lembro, né, e eu fui botando em formato de livro e tal, eu me assustava, porque eu falava, gente, eu fiz isso? Nossa, que incrível! Sabe, como é que eu fiz isso? Que coisa maravilhosa, assim, que incrível. Você não reconhecia na época? Não, eu tinha medo de olhar. Eu fiquei esse tempo todo, anos e anos e anos. E aí, quando eu falei, eu nunca mais posso fazer isso comigo. Entendeu? Eu sei que eu sou produto do racismo, mas eu posso ser um produto reverso, né? Não racismo reverso, não. Sim. Mas o produto para resistir no caminho contrário disso, assim. Que eu estava me admirando com o trabalho, eu falei, cara, 8 anos, que eu podia ter feito várias outras coisas aqui, ter publicado. Então foi isso, assim, você vê como isso impacta, né? Nossa. Como isso impacta a vida inteira, né? Mas é isso, assim, eu acho que foi um trabalho FATF, vou ser sincera para você, assim, eu tenho muita felicidade e muito orgulho de ter da minha vivência lá. Porque foi quando eu tive diálogo com os movimentos sociais, sabe? De mulheres negras, sabe? Movimento negro, de Juiz de Fora. Muita gente, pessoas do movimento negro também foram fazer parte do grupo que a gente montou, o Áfricas, que era um grupo que os estudantes discutiam junto com comigo. E eu acho que foi muito importante. Assim, e orientações, né? E as orientações, né? E esse diálogo fora do espaço da universidade, dentro do espaço da universidade. Então, eu acho que eu acho que eu tive uma experiência ali de trazer uma importância para mim e para os estudantes também, a importância política da atuação acadêmica, da importância acadêmica, ou do papel da academia ali, né? E aí a história da África como um caminho. E também, isso para mim foi, assim, foi um ponto alto, né? Até chegar ao ponto que eu queria uma pós-graduação lato sensu em História da África. E foi muito legal, assim, foi muito legal porque depois que acabou, né, o MEC financiou, foi até na época que, assim que começou o curso, teve o golpe, e aí eu fiquei preocupada de o curso não funcionar, enfim, não ter mais. Mas depois, o MEC, enfim, o curso, depois que o curso acabou, que era para professores da rede básica de ensino, em História da África, nossa, o curso foi muito sucesso, as pessoas procuravam, um ano e meio de curso, começou com 83 pessoas e terminou com 50 e poucas, 58. Sabe assim, teve evasão mínima, enfim. E logo depois, em 2018, chega a Hebe com a Boy também, que também para mim foi muito bom no sentido do diálogo, né? De ter alguém para trabalhar muito comigo, porque é muito solitário. Então, as redes que eu fazia eram pessoas fora do meu departamento, né? E quando chega a Hebe, foi, para mim, assim, foi um encontro, porque foi lá quando eu comecei a me inserir na universidade. Muita coincidência boa isso. Eu não racionalizei ainda não, tá? Tô falando para você. E a Hebe vai no momento que eu tô professora universitária, fazendo trabalho. Então, assim, foi muito bom. Aí depois entrou a pandemia, né? E aí, enfim, teve a pandemia. Depois que a pandemia, eu fui pro pós-doc. Fiquei 6 meses na Alemanha, mas 3 meses na Nigéria, quase 3 meses, porque não consegui ficar 6. E quando eu voltei, me chamaram para trabalhar no Ministério de Direitos Humanos, para trabalhar com memória, olha só, memória da escravidão, que tem a ver com o projeto inicial, né? E agora eu estou no Ministério de Direitos Humanos, né? A gente estava criando, está consolidando, tentando consolidar uma coordenação, que eu acho que é de extrema importância para pensar a luta racial. E é isso, assim, né? Só falando passando, acho que eu falei muito. Não, tá ótimo. É impressionante como a solidão, né? Quando você está só, como o racismo faz você se sentir só, fraca e incompetente, né? E a branquitude, né, ao contrário. A branquitude faz o aluno branco ou a aluna branca
se sentir mais forte, mais capaz e que aquele lugar é dele, né? Exatamente. E eu acho que essa perversidade é que a gente tem que trabalhar, né? Exatamente. E Fernanda, e as mulheres negras? Eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de colocar. O que é feminismo para você, né? E como é que você entende aí a interseccionalidade, né? Raça, classe e gênero, né? Eu vou... I'm so sorry. I'm gonna ask you to say that question one more time. Okay. As you're My- moving, your mic, no, your mic is just moving just a tiny bit, so it looks like it fell into your shirt. I'm so sorry. Let me No know if this is problem. making you uncomfortable in any way. And yeah, I actually might move it just a tiny bit away from your earring because it hit more than once. Okay. How many times we have Tem uma already? hora já. You're at about 30 minutes right now. 30? you've got up to 30 if you want. Okay. Yeah, and we have flexibility there too, so if you need longer. Ok, Ok. Ok. Tem tempo, né? tem tempo. Vou repetir tudo. Vou repetir então. Repete, a que eu acho que é melhor. pergunta. O que é feminismo? Primeiro, o que seria feminismo para você e como é que você vê a discussão de gênero dentro dessa luta antirracista e dentro de uma perspectiva de interseccionalidade, não é? Classe, raça e gênero. Como é que você vê isso? Marta, assim, o feminismo para mim é uma luta, obviamente, é uma luta antissexismo, sabe? Contra as violências que envolvem as mulheres no plural. Mas o feminismo, para mim, primeiro que ele não é no singular, ele é no plural, porque ele tem formas diversas e ele vai se moldando não só de acordo com cada interseccionalidade, né? Cada relação em cada relação de opressão, mas também em cada cultura, mas também não é unânime. Porque às vezes a gente traz o feminismo como um caminho para a luta, o único caminho necessário para uma luta de uma igualdade de gênero. Mas não, porque, por exemplo, no meu estudo sobre África, por exemplo, as mulheres africanas olham para o feminismo de uma forma como algo que vem do Ocidente. E que existem outras formas da gente identificar e denominar nossas lutas políticas locais que não precisa ser importado do Ocidente. Você entende? Isso é um grande debate. Assim. Quando a gente faz o debate da racialização, eles não estão falando da racialização, eles estão falando de imperialismo. Então, esse trânsito me faz pensar, mas também, quando eu vou para a minha cultura, também me faz pensar que, às vezes, a luta política não diz muito sobre as mulheres, por exemplo, que perderam seu filho no tráfico. Não diz muito sobre, por exemplo, a mulher que chegou em casa, trabalhou o dia inteiro e o barraco caiu com a chuva, ou está alagado com a chuva, entende? Ou que minimamente é mãe solo e precisa sustentar seus filhos, mas seus filhos não têm condições básicas de saúde, de habitação, de alimentação. Isso vai relembrar muito a Lélia Gonzalez, assim, né? Porque, assim, o que, por exemplo, as mulheres de classe média querem, que às vezes seja uma discussão sobre aborto, seja uma discussão sobre mesmas condições de trabalho dos homens, não são as mesmas questões que muitas mulheres de classe popular, entende? Querem, que às vezes querem só condições básicas. Básicas, que é educação, saúde, entende? Então, assim, então não trago o feminismo como unânime, né? O feminismo é uma das possibilidades de uma luta política para a igualdade de gênero. E eu uso usar gênero nesse sentido é porque, se eu estou falando de mulheres, eu estou falando de mulheres que podem ser mulheres negras, vamos falar da questão racial, mulher negra, aí já junta as duas interseccionalidades, mulher negra e pobre com deficiência, mulher negra pobre periférica, mulher negra pobre do campo, entende? Então, ou seja, essas mulheres vão atravessar. Então, se eu quero pensar numa luta contra o sexismo, uma luta pela igualdade e que essas mulheres tenham condições plenas de existência, eu vou ter que interseccionar. A intersecção é uma obrigação se eu quero ver uma outra sociedade. Uma sociedade transformadora que tenha, de fato, uma justiça social para todas as mulheres. Porque, por exemplo, a gente não fala da questão transgênero, assim, e aí, como é que o racismo atravessa isso? Se eu pegar uma mulher com deficiência, se eu pegar, a gente já conversou sobre isso, né? A maior parte das pessoas com deficiência são pessoas negras, assim. É uma mulher com deficiência, uma mulher
estou sendo alguns exemplos, né? De classe baixa e uma mulher, deixa eu ver, Periférica. transgênero. Estou falando de mulheres, tá? Mulher transgênero, mulher com deficiência e mulher de classe baixa. Se elas forem brancas, elas têm uma condição na vida, assim, e de oportunidade. E se elas forem negras, vão ter outras. E eu estou interseccionando com várias coisas. Mesmo mulher transgênero, por exemplo, uma coisa é a mulher branca, outra coisa é a mulher preta. Uma mulher com deficiência também. Estou extrapolando para além da tríade, né? Que é gênero, classe e raça. Entendi. Então não tem como, assim. Se eu estou pensando... São muitas, Pois é. O feminismo que eu entendo, que ainda que venha do Ocidente, ou a gente incorpora com outros elementos, reflita, eu acho que é um importante instrumento, caminho de uma luta por uma justiça social para todas as mulheres. Entendeu? Para todas as mulheres. Agora é nesse sentido. Se é para todas as mulheres, a intersecção, ela é obrigatória, né? Você entende? Porque se você não percebe isso, você tá olhando somente para um grupo, está reproduzindo em relação aos outros e está violentando também. Porque assim, Marta, teve uma época, eu acabei também essa coisa do feminismo, do sexismo, da luta com as mulheres negras, foi muito também motivado na relação com os meus alunos, né? A gente junto, mas assim, esse período de 2010 a 2020 foi um período que o feminismo negro deu um ápice. E essa coisa da rede social foi muito legal, sabe? Que eu acho que muitas meninas se engajaram com a rede social. Só que ao mesmo tempo, cheguei a ver um processo também de muito esvaziamento, que é empoderamento. Empoderamento é um negócio que para no ar, sabe? E às vezes às vezes são as blogueiras que trabalham com estética, sabe? Empoderamento, eu sei que tem uma questão da autoestima, ela é importante, A mesma coisa, representatividade, ter representatividade, mas se isso aí não for coletivo, não for politizado, não for includente com outras mulheres, isso fica no vazio, porque forma de empoderamento ela pode ser diferente. Porque eu estou discutindo autoestima, que eu tenho que andar bela autoestima, né? Talvez seja em vários aspectos da minha vida, mas também com a questão da beleza. Cara, mas será que isso daí é a urgência que aquelas mães que eu falei anteriormente, aquelas mulheres que eu falei anteriormente estão precisando? Não. Entende? Então, assim, esse empoderamento, em que sentido, de que situação? Se eu sei que as mulheres que mais sofrem violência obstetrícia são mulheres negras, por exemplo. Sabe? Então, assim, será que é só empoderamento? Será que é esse lugar? Ou então, será que é só representatividade pela representatividade? Eu quero que tenha mulher lá no espaço X político. Mas se isso não trouxer um caminho de transformação política, isso é vazio. Então, por isso que eu estou dizendo assim, eu ponho feminismos no plural, porque eu acho, primeiro, que são grupos diferentes, que interseccionam, eu acho que a gente precisa incluir todas as pessoas, mas também a gente tem que ter cuidado do que a gente defende, porque mesmo enquanto mulher negra, eu posso ser extremamente, eu posso reproduzir violência, entende? Eu posso terceirizar, como diz Nancy Fraser, terceirizar a opressão, entendeu? Porque achar, então, eu estou no ápice porque eu sou CEO de uma empresa, mas ao mesmo tempo que cuido dos meus filhos, da minha casa, limpo minha casa, eu pago salário de bosta, entendeu? Ou então assim, eu acho que é isso, né? A gente precisa, é importante ver que o feminismo ele é importante, mas importante instrumento, mas não é o único. E é importante também de ver outras formas de mobilização e de olhar para uma luta, não só mobilização formal, mas de olhar para uma luta e que a gente faça uma justiça social para todas as mulheres. Entendeu? Nossa, ótimo. Gostei demais dessa reflexão. E vamos pensar, assim, como é que tua mãe hoje se vê, você, não mais triste? Minha mãe é muito orgulhosa, né? Porque assim, minha mãe é uma mulher muito forte, muito inteligente. Meus pais, né, meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, então ela segurou a gente. Nossa. Eles foram casados por todo esse período, então para ela sentiu muita ausência, falta dele. Mas ela criou a gente, então assim, a gente tem diferença de 4 anos, aí minhas irmãs éramos adolescentes. Então minha mãe segurou a gente, assim, é uma mulher super incrível, brilhante, linda, enfim. E ela tem muito orgulho, né? Porque ela sempre achou que era isso mesmo, estudar. E eu fiz, né? Eu sou historiadora, minha irmã é enfermeira, a mais velha, a mais nova, ela fez estatística na UERJ, mas ela é da aeronáutica. Então, assim, a gente ascendeu, de certa forma, Só nós mulheres. 4. Só mulheres. E muito independentes, nós 3. Então, isso para ela também é muito orgulho, né? Orgulho porque é isso. A gente é o produto. E, na verdade, a gente é o exemplo da família. E eu percebo que minha família também tem um caminho diferenciado também nesse sentido de olhar para estudar. Tanto minha família para além, né, da minha casa, enfim, né. A minha sobrinha tem 15 anos. Ela botou no dia dos professores, né, fez um post, falou, tia,
parabéns pelo seu dia, você é a melhor professora que existe. Eu achei tão bonitinho. Que existe. Né? E como Ela tem 15 exemplo. anos, né? ela tem 15 anos, assim, eu acho que... É, Se ela fosse criança, ok, mas para a idade dela enquanto adolescente, é. que está começando a se formar e pensar a visão de mundo, enfim, né? Já né, tá na adolescência, mas daqui a pouco vai estar na vida adulta com as escolhas que ela precisa tomar hoje. Eu fiquei muito feliz, assim. Nossa, É. parabéns. É. Linda essa trajetória. É, E é o exemplo, eu acho que o exemplo de mobilizar outras histórias. Quer dizer, uma família que transforma a onda, uma onda enorme. onda né? enorme. Porque no meu bairro as pessoas falam. É, exatamente. Você é possível, apesar. possível, Claro que isso não quer dizer que tem que ser assim, né? Pelo contrário. Mas tem uma coisa que me motiva, sabe, Marta? Assim, eu acho que é da minha história de família mesmo, de mulheres, assim. Porque, tô falando da minha mãe, né? Mas tem a família por parte do meu pai que a gente é muito ligado, assim. Né? Até minha mãe também é ligada à família do meu pai. Mas aí minhas irmãs é muito ligado, que a gente foi criado no mesmo quintal, assim, com os meus tios, né? Com a minha avó, minha madrinha, que minha tia faleceu esse ano. Mas a minha avó faleceu no ano que eu defendi doutorado, 2012. Nossa! Mas minha avó, ela nasceu em 1919. Ela é do Vale do Paraíba, ali da... como é o nome mesmo? Vou lembrar. Três Ilhas. Sabe, Três Ilhas? É bem divisa, para Minas. Para Minas. Eu descobri que Tomás... Eu sou até preguiçosa, porque eu devia ter feito essa pesquisa. Já devia. Já devia mesmo. Eu sempre achei que eu fui para Minas, não fui à toa, né? E não fiz essa pesquisa. E vejo que Tomás, com TH no final, vem daquela região ali, entendeu? Certamente tem a ver com o senhor de escravizado, Claro. assim, entendeu? E ela Mas veio eu sei. sozinha. O que acontece? Não, a sozinha história da minha ninguém avó, vem. a história da minha avó é bem pesada, assim, porque minha avó Veio trabalhar. os pais dela foram para a Baixada Fluminense por conta do Laranjal. E aí deixou ela, tinha 8 anos, na casa de uma família, lá em Três Ilhas. É história de E aí, muitas. ela sofreu todo tipo de violência, Marta, assim, todo tipo de violência. Minha avó contava para mim, na época eu ouvia muita história, eu gostava de ouvir história da minha avó, mas ela não contava alguns detalhes. Eu vim saber alguns detalhes depois que ela faleceu. Eu lembro, acho que foi 2021, eu acho, 2020, 2021. Estavam minhas tias sentadas, já tinha quase 10 anos que a avó tinha falecido, sentada na sala. E aí minhas tias começaram a contar as histórias. Aí uma prima minha saiu, a outra ficava... E eu olhei assim, eu fiquei mal, assim. Eu lembro que era a véspera do Dia Internacional das Mulheres. Era dia 7, dia 8 seria no dia seguinte. Isso me fez pensar. Porque minha avó sofreu todo tipo de violência. Ela trabalhou com trabalho escravizado, escravo mesmo. Porque os pais dela foram, e aí ela estava trabalhando, diziam que tinham abriram uma caderneta dela de poupança em Juiz de Fora, porque era a cidade mais próxima, que tinha banco, que na verdade ia guardar o dinheiro. Mentira, assim, ela trabalhava de todos os jeitos, né? E ela era criança, ela conta que ela tinha um quartinho lá, que ela ouvia barulho de madrugada, e ainda criança, com medo de fantasma, sabe aquela coisa assim? E ela trabalhava, fazia tudo na casa, sofreu violência sexual, sofreu tudo. E antigamente eu não conseguia nem falar sobre isso, assim, né? Isso é uma coisa que mexia muito comigo. E aí quando minhas tias me contaram isso, né? Então isso pra mim mexeu muito. Que eu falava assim pra mim, assim, já, né? Foi 2021 recentemente, eu falava, cara, isso tem que ser meu combustível. Porque, assim, minha avó era maravilhosa, minha avó era um doce, assim. Minha avó faleceu em 2012, eu fui criada com ela. E ela era um doce, assim, com toda a brutalidade da vida, sabe? Ela era um doce, ela tinha, foram 7 filhos, todos ao redor dela. Meu pai era mais velho, todos ao redor da minha avó. Minha avó morreu com os filhos ao redor, com muito amor, sabe? Até hoje é uma família muito unida, com muito amor. Mas que, quando eu descobri que ela viveu por tudo aquilo, eu falei, cara, como é que a pessoa era tão amável, traz tantas coisas boas, assim, né? Mas, mesmo assim, eu acho que o combustível da minha avó, do que ela sofreu, e assim, sofreu, ela morava na casa dos patrões, ela ficou até os 12, 14 anos, assim, de 8 até os 12 anos, quando os pais dela foram buscar. Mas eu acho que uma pessoa foi avisar os pais que ela estava sofrendo. Eles foram tentar lá buscar ela. Uma pessoa avisou os pais para ir buscar. E assim, ela, enfim, ela não tinha vida, né? Eu lembro que ela tinha uma história que minha tia contava que tinha um garoto branco que se apaixonou por ela. Que ela era muito bonita, assim, minha avó. E se apaixonou por ela. Só que era proibido, que ele não podia namorar a negrinha. O garoto se matou. Suicidou por causa disso, assim.
Isso para ela foi um negócio que marcou também, assim, né? Eles eram muito jovenzinhos, sabe, assim. Então, várias coisas, assim, né? Eu acho que a minha avó e aí é isso, né? Minha avó, enquanto essa pessoa que era muito forte, mas ao mesmo tempo não era forte da brutalidade, né? Mas do quanto trans, ela transformou e transformava, Uma sabe? estratégia, A estratégia, de sobrevivência a minha avó, sabe o que ela dizia? sábia, né? Que ela trabalhou, ela lavava roupa para empregada de Getúlio Vargas, ela tinha orgulho de dizer isso, sabe? Que era lavadeira da empregada de Getúlio Vargas, porque... E eu sempre achei isso, era uma forma da minha avó se inserir na história do Brasil, né? Essa história que é contada a partir de homens brancos, dentro da estrutura política. É uma forma dela se inserir na história do Brasil. Então ela foi pro Laranjal, ela lavava roupa, minha avó, ela ia sair da Baixada, ela ia lá pra Zona Sul, para dar faxina nas casas, enfim, mas também lavava e passava roupa. Ela ia com as trouxas de roupa na cabeça, pegando trem, ela ia. E teve um dado dia que ela caiu naquele vão. E aí ela, assim, mexeu, a mobilidade dela mudou, era outra, e minha avó teve vários problemas, e entende? Ela andava, mas ela andava com mais dificuldade, assim, entendeu? E essa mulher que eu acho que ela me formou de fato, junto com os meus pais, com os meus tios, assim. E é isso, né? Quando as pessoas dizem que a família negra ela é muito mais extensa, eu vejo na minha casa, assim, ela, meu pai e minha mãe, tanto é que minhas irmãs têm uma forma diferente dos meus primos, mas a gente teve uma relação de criação conjunta ali, entendeu? Conjunta, né? Proteção, né? Solidariedade, proteção. Muito. Lembra que eu te falei que eu era hiperativo? Minha mãe me batia de noite, que eu fazia muita coisa, minha avó me protegia. Não bate, ela é doente, filha. Aí minha mãe, não, ela não é doente não, porque ela vai crescer e vai me bater. Então, ela vai ter que aprender que ela não pode fazer isso, ela não pode fugir, não pode sair batendo nas crianças, não pode... Você tem que escrever essa história da tua avó e dessa história da sua família. Essa avó, você está devendo isso, você está devendo isso. Enfim, mas minha avó era... Muito forte essa tua história, minha Fernanda. avó, ela é muito e muito incrível. importante você estar onde você está hoje, né? Que você possa ser exemplo mesmo, né? Mas não é exemplo de ser aquela figura idealizada, né? Da experiência, exemplo de uma experiência possível que envolveu dor, mas que envolveu também uma série de realizações. Exatamente. Né? E, poxa, fico muito feliz de ouvir essa história. Você quer falar mais alguma coisa? Tinha uma coisa que você estava falando da experiência, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, que era importante falar agora. Enfim, tem uma coisa, sabe, Marta, que eu tenho pensado muito ultimamente, assim. Principalmente depois que eu fui ocupar esse cargo, parece que foi demonstração de coisas que eu preciso ver na vida. É que nada disso foi à toa. Nada disso é à toa. Do nada eu fui trabalhar nessa coordenação na memória da escravidão. Eu sinto coisas que eu não sei de onde vem. E, ao mesmo tempo, toda essa trajetória, toda essa relação com esse passado, que minha avó traz, mas que ela representa também desse passado. Não sei, Marta, alguma coisa me diz hoje, depois que eu assumi esse cargo, né? Eu sinto assim, nada que eu tenho feito foi à toa ou tem sido à toa. Tem alguma função aí. E aí, seja contar essa história que você está falando, seja contar a história sobre a minha família, ou sobre a família de outros, ou para quem, né? Seja para a minha família ou para outros. Mas alguma coisa tem nessa missão de vida. Eu também acho. Eu acho que tem alguma coisa que faz a gente estar onde a gente está. Não é? Né? E que a gente traz força que a gente não imagina. E é interessante que você foi para a África, mas parece que Minas te puxa. Quer dizer, claro, você é uma professora de História da África, mas... Trabalho em Minas. Você não está trabalhando em relações internacionais, você está falando em memória da escravidão no Brasil. Né? Exatamente. Mas acho que é isso, né? Esse diálogo com a África também. Talvez a ida para lá tenha sido um caminho, né? Entendeu? Para você até se construir, né? Como uma intelectual da história da África. Não é fantástica a tua trajetória. E eu acho que ao mesmo tempo que você é marcante, né? Você é marcante, você fala de tudo, você tem muita generosidade em lidar com as pessoas, né? Quer dizer, talvez um pouco como a tua avó mesmo, né? Mesmo com toda a experiência de dor, é possível
é possível construir e não só destruir, Exatamente. né? E ela construiu uma família linda, com todos os traumas que ela sempre teve, né? Não sei como ela conseguiu lidar com isso, porque eu acho também superar, ninguém supera. Eu acho que a gente aprende a lidar, né? Até se adapta àquelas dores, mas aprende a lidar com ela, mas... E eu acho que esse teu otimismo, essa tua garra, sabe, tem mais do que... É isso mesmo, tem muito sentido você estar onde você está, né? Obrigada, Marta, por me fazer reviver tudo isso, né? Porque tem lugares tão guardadinhos. Tem coisas que eu acho que eu nunca falei nem com ninguém, assim. E nunca nem refleti, assim. Não, é bom essas oportunidades. Exatamente, Acabou que eu nem falei dos meus estudos e nada, mas já tô... Não é nem pra isso, mas assim, é sobre a trajetória de vida mesmo. Então, foi ótimo, foi lindo. Acho que foi tão linda quanto a outra.